eu escolho o que eu estudo e o que eu aprendo define quem sou. É isso. Qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu começo a pensar, cara, aonde que isso está me levando? Cara, todas as vezes, isso gera um caminho que vai em direção a ajudar alguém, através da educação ou da medicina. Meu nome é Barreto, eu sou professor de cardio, de nefro, de endocrinologia. Sou formado na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e moro aqui no Rio. Então, como você pode imaginar, eu sou como todo carioca. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito de natureza e gosto muito de esporte. E agora você vai conhecer o Barreto por trás das câmeras. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro com 3 meses, mas na realidade eu nasci em Rondonópolis, no Mato Grosso. O meu pai ele era militar e ele passou por um concurso, não passou tão bem, não pôde ficar no Rio de Janeiro. Com 3 meses eles vieram para cá, meu pai e minha mãe. Eu tenho muito contato com a família da minha mãe, né? Ela sempre foi mais próxima. Pessoas maravilhosas, né? Enfim, deram todo o suporte necessário. E o meu pai, né, quando ele era vivo, não é mais vivo, mas ele também me dava um suporte gigantesco, até porque acho que ele queria me obrigar a fazer medicina. Coincidência ou não, eu estou fazendo medicina igual ele fez. Né? E o sonho da vida dele foi sempre que eu fosse médico. Até que chegou um momento que eu, na 7ª série, eu lembro de ter uma aula de ciências, onde o professor me descreveu todos os nomes de todos os ossos. Aí eu lembro de estar olhando para aquilo, tipo, eu tenho que ser médico. E aí naquele momento eu decidi. Então lá na 7ª série eu decidi que eu queria fazer medicina. Então a medicina entrou na minha vida quando eu comecei a estudar o corpo humano de fato e eu falei, cara, eu preciso saber isso. Pra você ter uma noção, um dos primeiros livros que eu li foi justamente um livro sobre ossos e músculos, que basicamente era isso, dava o nome dos ossos e o nome dos músculos, onde eles tinham origem, onde tinham inserção. Tanto que quando eu entrei em anatomia, eu me tornei monitor muito rápido, porque eu fazia as aulas, né, as aulas práticas, as aulas teóricas, eu já meio que sabia boa parte das coisas. Era até meio doido, né, porque eu sabia o nome da inserção e origem. É uma coisa muito difícil de saber e que eu gostava muito de ficar decorando. Para começar, foi meio sorte eu ter entrado na Unirio, né, porque eu inicialmente não passei direto, né, fiz Enem na época. Eu não queria ir para a Unirio, porque eu acreditava que todas as faculdades que você precisava passar pelo Enem para conseguir, você não conseguiria, porque era uma prova mal feita. E aí, desde o início do ano, eu estava estudando só para o UERJ. E chegou no final das contas, no dia da prova do Enem, eu quase perdi a prova, porque eu realmente não estava nem aí. Sei que eu tirei uma nota gigantesca na redação, tirei uma nota grande no Enem, e na prova da UERJ eu não fui tão bem. E não passei para a UERJ, e aí tive uma nota um pouco melhor na prova do Enem. Só que, ainda assim, eu não consegui ficar numa classificação boa o suficiente para passar na primeira classificação. E aí, um amigo virou para mim e falou, pô, Barreto, tava conversando com um amigo meu e vi que ele passou para a Unirio. E aí eu comentei, pô, mas maneiro, passou para a Unirio. Ele tirou quanto? Aí ele falou, pô, ele tirou 783. Aí eu falei assim, 783? Mas eu tirei 781. Significa que eu tô muito próximo. Aí ele falou, significa que você tá muito próximo. Aí eu cheguei em casa correndo, entrei na lista de classificação, tava na 3ª chamada. E essa 3ª chamada tinha lá todas as pessoas. Eu seria tipo o 2º, 3º chamado numa 4ª chamada. Isso significa que eu tava viajando, eu não lembrava que tinha esse negócio de segundas chamadas, perdi a primeira, a segunda, encontrei na abertura da 3ª e eu poderia completamente ter perdido a minha vaga na Unirio. Cara, eu fico até meio emocionado de falar isso, porque assim, o Haber, meu primeiro contato com o Haber foi no meu primeiro período. E eu estava dentro do anatômico e eu lembro que dentro do anatômico, a gente fazendo toda aquela dissecção, chegou um cara, um pouco mais velho, tipo no 4º, 5º período, e dizendo que era monitor. E aí eu comecei a acompanhar esse cara, pô, inteligente, sabe, explicando tudo com detalhes, super cuidadoso com a gente. Até que chegou um momento que ele dissecando, eu não sei se foi ele ou foi algum aluno, meio que cortou uma veia. E aí todo mundo fica preocupado, né? Porque um cadáver que você precisa dissecar numa faculdade pública, você não pode ficar estragando o cadáver, né? Outras pessoas vão usar também. E aí ele chegou e falou, cara, pode ficar tranquilo, é só suturar. Só que, pô, você fala, é só suturar para um monte de calouro de primeiro período, todo mundo olha para você e fala, pô, não é tão fácil assim, né? E ele falou, não, mas você quer aprender? Aí ele olhou para mim. Aí falou, cara, eu sou apaixonado por aprender qualquer coisa difícil. E aí foi nesse momento que eu fiz a minha primeira sutura, claro, fiz tudo errado, com a ajuda do Haber, que também é aqui da Aristo. Então, assim eu conheci o Haber. E aí, ao longo da faculdade, né, o Haber sempre foi uma pessoa que gostava de ser monitor, então ele foi monitor em várias disciplinas. Ele foi monitor de pediatria, ele foi monitor de DIP, né, de doenças infecto-parasitárias. E aí, na semiologia, né, eu lembro que, pô, eu sou muito grato, inclusive, ao Haber por causa disso, porque ele mudou completamente a minha cabeça. A gente fazia parte de uma enfermaria chamada Sétima Enfermaria,
que tinha um jeito de pensar baseado em medicina, baseado em evidências, que é uma coisa que não é tão frequente, tão aplicada assim na medicina de uma maneira geral, né? Todo mundo fala, eu gosto, mas aplicar de fato nem todo mundo faz. O Haber e a Sétima Enfermaria mudaram muito essa minha cabeça e hoje em dia eu sou muito grato a isso. Foi lá na Sétima Enfermaria que eu também conheci uma pessoa, na verdade duas pessoas, que eram da mesma sala do Haber, que são o Eduardo e o Jorge. Então, ali na Sétima Enfermaria, juntou todo mundo. Juntou Haber, juntou eu, juntou Eduardo, juntou Jorge. Claro, eles um pouco mais na frente, né? Eles estavam no internato. Eu estava ali como, sei lá, no sexto, sétimo período. Mas a gente acabava interagindo bastante. Porque depois que eu vi que a prática fazia com que você aprendesse muito mais do que ficar num anfiteatro vendo aula teórica, eu sinceramente, eu ia muito menos às aulas teóricas, né? Para falar a verdade, eu ia muito pouco. O que acabava acontecendo é que eu chegava perto da prova, e via o que era o que o professor tinha falado, né, num resumo, e ia pra lá e tirava uma nota boa. Ah, tirava 10? Não, tirava 10. Mas eu tirava uma nota razoável. Pô, Barreto, como é que você fazia isso? Era um gênio? Não, porque eu tinha visto na prática. Eu tinha visto lá na enfermaria. Então era muito fácil pra mim. Eu tinha visto na prática, aprendi de fato, chegava em casa, estudava um pouquinho e mandava bem na prova. Gustavo, diretor aqui da Aristo, também conhecia, não na Sétima Enfermaria, mas na Unirio. Eu era de um período, ele era do abaixo, e aí a gente acabava vivenciando muito dentro da enfermaria. Isso fez com que a gente também se conectasse e no final das contas, depois da faculdade, todo mundo ficou junto aí nesse projeto que é o projeto que você está aqui agora. Hoje em dia, eu tenho tempo para fazer muito mais coisas do que só estudar medicina. Tem uma frase, inclusive, que o Gustavo me ensinou, que é: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então a gente precisa aprender outras coisas. Ao longo da faculdade, basicamente, eu consegui fazer de tempo esporte. Eu nunca parei de malhar. A musculação eu pratico desde os 14 anos. Não parece, mas eu pratico desde os 14 anos e eu sou apaixonado. Na verdade, qualquer esporte, né? Ao longo da faculdade, talvez eu tenha feito, jogado frescobol, joguei um pouco de basquete, corrida sempre também. Mas esporte, com certeza, ao longo da faculdade eu pratiquei. Hoje em dia, eu sou uma pessoa apaixonada por meditação, então eu medito, tá na minha sequência diária de coisas a fazer. Eu acordo, tomo banho, me arrumo e deito na cama de novo para meditar. Eu digo que a meditação trouxe a mesma quantidade de benefícios que a medicina trouxe para a minha vida e deixando claro que a medicina paga as minhas contas, para vocês verem o quanto que a meditação é importante. Basicamente porque ela me permitiu reconhecer os valores, as coisas boas, né, os benefícios que a medicina ou qualquer outra coisa da minha vida profissional me propicia. Né? Tanto que eu tenho 2 tatuagens relacionadas à meditação. Eu tenho uma pessoa meditando aqui dentro do braço e eu tenho aqui no pescoço as iniciais da frase "As much as possible, stay present", que significa, basicamente, sempre que possível, esteja presente. Então, eu acho que a meditação, de fato, é uma coisa que mudou completamente a minha vida. E por isso, inclusive, que eu oriento que todo mundo sempre faça, né? Porque é um negócio que todo mundo que ao meu redor fez, chega para mim e fala: Barreto, obrigado. Eu fico feliz, inclusive, de ouvir isso. Vários amigos, alunos, chegam para mim e falam: Barreto, comecei a meditar porque você ficou enchendo o saco. E, cara, obrigado por isso. Eu acho que é importante para nossa cabeça sempre estar aprendendo alguma coisa, ou intelectual, ou até mesmo física. Então, eu sempre estou tentando fazer isso. Então, por exemplo, estou aprendendo a falar francês, né? Aprendendo a falar uma língua nova. Eu sempre estou estudando, fazendo algum curso. O último curso que eu fiz foi sobre aprendizado. É um curso de um cara que foi campeão de memória, né? Sabe aquelas pessoas que demoram? Decora aqui 200 letras desconexas. Aí o cara vai e decora tudo e fala em 10 segundos, sacou? Então eu gosto de aprender coisas novas e coisas que eu aplique na minha vida. Então, só de exemplo, né? Esse livro, Capital, fez com que eu mudasse o meu jeito de agir frente ao que eu faço na minha vida. De fato, mudou. Eu sou apaixonado por livro. O Fernando tá me fazendo essa pergunta, o Fernando me conhece mesmo. Cara, o último livro que eu li foi sobre a brevidade da vida, o livro do Sêneca. Então a brevidade da vida cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode, em qualquer momento, eu ter um infarto aqui. Eu posso estar jogando bola e infartar e acabou. Eu posso estar, sei lá, achando que vai dar tudo certo na minha aula e tem algum problema e a luz acaba, não dá mais para gravar. A brevidade das coisas. E a segunda é sobre a resiliência, né? O segundo capítulo é sobre a resiliência. Então, aquela pessoa que, independente do que está acontecendo ao seu redor, isso não afeta ela. É sobre isso, né? A brevidade da vida de Sêneca. Você aproveitar o momento e impedir que as coisas que, na verdade, são irrelevantes na sua vida, elas incomodem, elas não deveriam incomodar. Eu comecei a dar aula, é engraçado porque quando eu era criança eu odiava dar aula, né? Eu sempre tive facilidade, mas eu não gostava de explicar nada pra ninguém. Se alguém chegava do meu lado e me perguntava uma parada, eu respondia uma vez, ninguém não entendia, eu falava: esquece então, vou brincar. Mas depois, no meio da faculdade, comecei a gostar muito, quando eu comecei a ser monitor de semiologia.
Então, lá junto com o Haber, eu descobri que, pô, além de ver um paciente, você ter esse prazer gigantesco de ajudar alguém, era muito mais prazeroso você ter alguém do teu lado e fazer com que essa pessoa conseguisse sentir o mesmo prazer que você. Então, aquilo me apaixonou de uma forma gigantesca, e aí eu comecei, desde o meu 6º período, começar a procurar empresas privadas da área de educação médica para ser estagiário. E aí comecei, estagiário e tal, professor, e aí fui evoluindo nessa carreira na carreira de docência. Eu sempre fui apaixonado por tatuagem. Eu via as pessoas quando era mais jovem, né, cheio de tatuagem, e eu falava, cara, eu quero ser aquela pessoa. Só que eu tinha muito medo de ser julgado e que isso atrapalhasse na minha vida profissional. Então eu fui fazendo aos poucos, até que eu fui ficando mais seguro. Isso é um tipo de coisa que eu passo, né, as pessoas têm preconceito, eu vejo. Recentemente, por exemplo, fui no CREMERGE, e eu entrei no CREMERGE, e o cara que estava sentado assim, ele olhou pra mim, olhou diretamente pro meu braço, aí falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, não, que eu sou médico, eu vim me vacinar. Sabe quando você vê no olhar da pessoa que ela tá olhando e te tratando um pouco diferente por causa daquilo? Eu passo por isso em algumas situações na minha vida, mas eu optei por passar por isso, porque eu sou uma pessoa que se identifica, né? Eu sou o Barreto, precisa ter tatuagem para ser o Barreto, senão não é um Barreto. Eu costumo tatuar na minha pele as coisas que me definem muito. E uma das coisas, por exemplo, que eu fiz questão de escrever na minha pele é uma frase que está envolta de um cérebro. Está escrito, eu escolho o que eu estudo e o que eu aprendo define quem sou. Eu sou apaixonado por música. Atualmente eu gosto de ouvir muito música eletrônica, mas eu gosto de tocar qualquer coisa. Comecei, na verdade, no início com violão e atualmente o que eu sou apaixonado mesmo é tocar piano. O que eu acho maneiro do piano em relação à forma que eu aprendi é que eu aprendi utilizando a mesma metodologia da Aristo, né, com o efeito teste e revisão repetida espaçada. Tem um aplicativo chamado Simple Piano, e aí você entra no aplicativo e aí aparece uma partitura. E aí o que você tem que fazer? Você tem que clicar, né, na tecla certa. E aí o que ele faz? Te dá um feedback. É como se fosse um comentário de questão, falando, pô, tu errou, não é, tá certo, isso aqui tá certo, não sei o que tá errado. E aí você faz isso dia após dia durante 10 minutos. É isso. Eu fiquei 10 minutos durante vários dias da minha vida fazendo isso. E cara, eu não sou perfeito, não toco nem perto de ser muito bom, mas eu consigo tocar uma música ou outra, divertir a galera que tá lá em casa. Então é bem maneiro. Eu sou uma pessoa que me considero o psicótico da organização. Então assim, se eu abrir o meu Monday aqui para vocês vão ver que tá escrito lá. Hora, minuto, segundo de tudo que eu preciso fazer a cada dia. Claro que eu não consigo seguir 100%, né? Até porque a organização ela não foi feita para isso, para ser seguida 100%. Foi feita só para te guiar. Mas só para você ter uma noção, tá escrito lá, 5 horas, acordar. Aí tá escrito lá, 5h10, tomar banho. Aí tá escrito 5h20, me arrumar depois do banho. Aí tá escrito 5h30, meditar durante 20 minutos. Então, segue assim, essa é a minha rotina. Eu tenho tudo escritinho, porque eu acho que se eu tiver tudo escritinho, isso se torna mais fácil de eu lembrar de fazer, sem que eu tenha que decidir. Eu acordo, tomo banho, depois de tomar banho eu começo a me arrumar, eu costumo demorar um pouquinho para me arrumar, e aí, enquanto isso eu escuto um podcast de francês, que eu estou aprendendo francês, e escuto um microlivro, um audiobook de 12 minutos no aplicativo 12 minutos. Logo em seguida, esses 12 minutos é o tempo de eu me arrumar, e aí logo em seguida eu começo a meditar. Eu uso um aplicativo Headspace, medito durante 20 minutos. E logo depois disso eu começo a trabalhar. Então eu trabalho, né, vejo mensagens no Telegram, vejo os projetos que tem que ser feitos, se eu tenho que me preparar para alguma aula, eu começo a estudar, faço alguma questão. Se tem alguma live, né, eu já começo a me preparar também para fazer essa live, que geralmente às vezes é à tarde ou às vezes é à noite. Meu final de semana eu nunca fico sozinho. Né? Nem que eu queira, nem que eu quisesse ficar sozinho eu consigo, porque sempre aparece alguém lá em casa. Então eu sempre estou com alguém, com meus amigos, com amigas, com um familiar. No último final de semana, por exemplo, a gente fez um churrasco lá em casa. Então foi a minha irmã, os pais dela, minha irmã de consideração, foi os pais dela, foi a minha mãe, foi minha avó, foi minha cachorra. Então eu ganho energia quando eu estou ao redor de muitas pessoas. E eu perco energia quando eu estou muito sozinho. É claro que no meio de semana eu prefiro ficar sozinho para me organizar e ninguém me atrapalhar no meu trabalho. Mas final de semana, cara, eu sempre tô com muitas pessoas e geralmente música alta. Então eu sou aquele tipo que, cara, todo mês, inclusive, tem no meu calendário um momento, se eu não me engano, é dia 25, onde eu paro e penso, o que eu vou fazer diferente no próximo mês? Eu tenho um momento no final do ano que eu paro e penso, o que eu vou fazer diferente no próximo ano? Eu tenho um board no Monday, uma ferramenta de organização, escrevendo tudo o que eu preciso fazer para o próximo ano. E aí, uma das coisas que eu faço é pensar no meu propósito de vida, né? O que me faz feliz? E atualmente, a resposta que eu tenho é, eu, Barreto, tenho como propósito de vida ajudar o máximo de pessoas possível através da educação e medicina. É isso. Qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu começo a pensar, cara, aonde que isso está me levando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou levantando cedo? Por que eu faço live? Por que eu estudo medicina? Por que eu faço esse vídeo aqui? Cara, todas as vezes,
isso gera um caminho que vai em direção a ajudar alguém através da educação ou da medicina. Então, esse é o meu propósito, que, claro, eu posso mudar ao longo da minha vida, você pode começar a pensar que aquilo não faz mais sentido para você, mas atualmente, já há algum tempo, que é esse propósito que eu vejo para mim. Estão vendo isso aqui, né? É isso mesmo, mais uma. Demorou tanto tempo, desde que eu gravei aquele vídeo que vocês acabaram de assistir, até hoje, que já deu tempo de eu fazer mais tatuagem. E se tudo der certo, vou continuar fazendo mais, viu? Brincadeiras à parte, eu vim aqui te convidar para um dos eventos mais importantes do ano, que é a nossa live de metodologia da Black Week, que acontece no dia 7 de novembro, às 8 horas. Nessa live, eu e Eduardo ensinamos tudo que qualquer pessoa que precisa se preparar para a prova de residência precisa saber para fazer uma preparação profissional. Como que você revisa, quais temas você revisa, com que intensidade você revisa. Revisa com questões, com apostila ou com videoaula? E direcionamento? O que eu sei que tem mais chance de cair? E o que eu sei que dificilmente vai cair na minha prova, apesar de no estudo tradicional parecer que é importante. Se você se interessou por isso, eu tenho mais uma coisa boa para te contar. É nessa Black Week que a gente dá o maior desconto do ano. Então, sinceramente, gente, preste atenção. Você tem a chance de aprender metodologia para estudar da melhor forma do mundo e ainda ganhar o melhor desconto do ano, com as melhores condições de pagamento. Sinceramente, não sei o que você está esperando, gente. Faz o seguinte, vamos parar de conversar por agora, clica aqui embaixo e se inscreva nesse exato momento. Te vejo lá dentro.